E a presença de Deus no meio do seu povo foi sempre algo muito emblemático, muito notório. Desde o Antigo Testamento, desde o início de tudo, Deus sempre se apresentou para ser cultuado pelos homens. Um dos grandes objetivos do ser humano ter sido criado é justamente para poder adorar e cultuar o Senhor, interagir com Deus. O homem não foi criado, o homem não é obra do acaso, e o homem não caiu aqui nesse mundo de paraquedas. Ninguém de nós aqui estamos aqui por uma coincidência, ou porque nós já vivemos uma vida passada e voltamos porque temos que cumprir algo. Não é nada disso. À luz das Escrituras nós aprendemos que Deus criou o homem para que o homem, a sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse adorar a esse Deus, cultuar a Ele. E a Bíblia diz que lá no Éden ainda, antes da queda do homem, Deus se manifestava lá na virada do dia, e o homem adorava a Deus ali, de uma forma muito mais evidente e plena do que nós conseguimos imaginar hoje. Depois que veio a queda, criou-se barreiras nessa manifestação, embora Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, mas hoje a maneira que nós vimos ao culto, e a maneira que nós cultuamos a Ele é diferente daquela época. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre o templo. A Bíblia diz que Jesus, quando saía do templo, então muita coisa que às vezes a gente fica pensando hoje sobre essa questão do templo, e nós sabemos que Deus, Ele não habita mesmo aqui nesse templo, em templo feito por mão de homens. O templo hoje no Novo Testamento somos nós. Deus habita em nós. Existem 3 maneiras que Deus se manifesta no homem: em nós, Ele habita em nós; sobre nós, que eu já expliquei aqui algumas vezes, que é revestimento de poder; e conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, existem muitas perguntas sobre se Deus não habita em templo feito por mão de homens, qual a necessidade de se vir ao templo então, se Ele habita em nós? Em qualquer lugar que eu estiver, então eu sou o templo, sou eu que Ele vai habitar em mim. Mas também eu já expliquei para os irmãos aqui a importância do templo, porque o nome de Deus está no templo, e quando nós vamos ao templo, nós vamos exaltar o seu nome, buscar a sua paz. Então aqui, desde a construção do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25, a própria palavra tabernáculo, Mishnah, significa lugar habitável, lugar da habitação de Deus, onde Deus habitava. E ele disse para Moisés em Êxodo 25, construi um tabernáculo, peça ofertas voluntárias e constrói um tabernáculo para que eu habite no meio do povo. O que estava ali no tabernáculo não era o próprio Deus, era a presença de Deus, representada pela arca que ficava no lugar santíssimo. No Novo Testamento, depois de um tempo, ainda no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo, vê como os tempos mudaram, irmãos. Antigamente uma pessoa passava de frente a um templo e ele baixava o volume da música, tirava o chapéu, se ele tivesse chapéu, baixava a cabeça, em sinal de reverência. Isso são sinais de cada vez mais o homem vai se distanciando de Deus e que ele não tem mais respeito por nada. Até porque a sociedade atual, contemporânea, ela não ensina o que é respeito e valores. É uma sociedade neoliberal, uma sociedade que os valores estão comprometidos. Então a gente vê esse tipo de coisa aí, e vai piorar, viu? A tendência é que piore. Voltando aqui para o raciocínio, que a gente acaba perdendo, depois que o tabernáculo ele foi desmontado e começou a se construir o templo, Salomão vai construir o primeiro templo. Esse templo que Salomão construiu, que era muito suntuoso, ele é destruído pelo rei Nabucodonosor no ano 586 a.C. Depois é substituído pelo templo que é chamado de Zorobabel,
que também foi destruído depois. Jesus vai falar sobre a destruição desse templo aqui. Quando ele vai saindo do templo, os discípulos ficaram maravilhados pelaquela construção. Não era uma construção simples como essa. Era muito inferior à construção do primeiro templo de Salomão, que não tem nada a ver com aquele templo de Salomão lá em São Paulo, viu? Nada a ver. Mas ele era inferior, mas era muito mais suntuoso ainda do que esse simples lugar que nós estamos. E os discípulos admirados, porque o templo era construído pedra sobre pedra, encaixado uma pedra na outra. Os artífices, os construtores daquela época, eles eram muito mais avançados, não tendo tecnologia como tem hoje, do que as construções de hoje. Os construtores de hoje, eles com toda a tecnologia, eles ainda têm um pouco de dificuldade para replicar as construções antigas. Algumas delas, né, que ainda estão de pé, muito bem conservadas, são estudadas. E eles dizem que tem dificuldade para replicar, ainda com toda a tecnologia, eles conseguem fazer, mas com uma grande dificuldade. E eles não conseguem entender até hoje como que essas construções foram construídas. Eles estudam para verificar qual técnica de construção foi construída. Esse templo era como as pirâmides, uma pedra encaixada na outra pedra. E como os discípulos estavam maravilhados com aquela construção, e disseram, exclamando: o Senhor viu essa construção? Que construção tem aqui? Então Jesus agora vai ensinar uma grande lição para eles. E vai dizer: está vendo essas construções aqui? Porque quem vê o monte lá do templo hoje em Jerusalém, eu não tive a oportunidade de ir lá ainda, mas como estudioso das Escrituras, você percebe que era um complexo muito grande. Ali hoje existe uma porta chamada Porta Dourada, Golden Gate, que está fechado. Quem quer ir lá ao Muro das Lamentações, que é um pedaço do muro do templo que sobrou desse templo aqui, que foi destruído no ano 70 pelo general Tito, general de Roma, quem quer ir precisa dar a volta por trás daquela porta da Golden Gate. Essa porta só vai ser aberta durante o período do milênio. Ela está fechada e tem um cemitério ali na frente. Os irmãos podem entrar nas redes sociais lá no Google, coloca lá Golden Gate, que vocês vão ver lá uma porta dourada que quando o sol reflete nela, quem está próximo precisa colocar óculos, porque ele não suporta tamanha o fulgor, o esplendor daquela porta. Ela está fechada hoje. Isso está no livro do profeta Ezequiel profetizado, só vai abrir durante o milênio. Mas hoje só tem um pedacinho lá que chama Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá orar, ficam chorando ali, choram, lamentando a destruição do templo. É esse templo que nós lemos aqui que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra, porque as pedras eram encaixadas uma sobre a outra. E os discípulos não entenderam. Também ele já havia tratado vários assuntos, se você começar a ler desde o capítulo 12, aqui, que é uma só perícope, uma continuação, você vai perceber que ele vem tratando vários assuntos, vem questionando os escribas, os fariseus, porque eles concentravam muito no templo. O templo para eles era muito importante. As festas que eles faziam, eram todas elas concentradas no templo, mas só que eles supervalorizavam o templo, supervalorizavam as festas, em detrimento da verdadeira adoração ao Deus vivo. E Jesus vem ensinando, tanto é que eles diziam honrar tanto o templo, mas por 2 vezes Jesus precisou expulsar os cambistas que estavam fazendo negócios desonestos lá no templo. Então Jesus trata sobre tudo isso, sobre várias coisas. Jesus vai estabelecer também um diálogo com eles sobre a relação igreja e Estado, e Jesus também tem a sua própria autoridade questionada pelos mestres da época. Então o que Jesus está mostrando para eles: esse templo aqui vai cair, esse templo não vai ficar de pé, mas existe um templo que Paulo vai falar no Novo Testamento, lá na carta aos Coríntios, que ele diz que nós somos o templo, vós sois habitação de Deus, nós somos o templo. E para que nós sejamos esse templo, irmãos, não é de qualquer maneira. Para que ele habite no homem, é preciso que o homem entenda o projeto da salvação, o plano da salvação, porque ele veio aqui, porque ele se tornou homem, Deus se tornando homem, e por que é que nós temos a necessidade de vir aqui à igreja? Apenas para colocar o papo em dia, como nós já falamos muitas vezes, ou para vir aqui, gostamos dos louvores? Não,
porque há uma convicção, há uma esperança, há um propósito de nós estarmos aqui louvando esse Deus, ouvindo a sua palavra, sendo instruída por ela. Todas as vezes que nós recebemos a instrução da palavra de Deus, nós nos preparamos para enfrentar as dificuldades da vida, do dia a dia, da nossa curta existência aqui, e sobretudo nos preparando para que muito em breve nós possamos alcançar a vida eterna. Esse é o objetivo de estar aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus aqui conversa com os discípulos, e ele vai ensinar a eles aqui o valor do verdadeiro templo, que é ser um servo de Deus e ter Deus habitando em nós. Quando, irmãos, que nós sentimos que somos o templo do Espírito Santo, quando tudo aquilo que nós vivíamos lá fora é limpo, é dissipado de nós, e a partir de então o Espírito Santo faz morada, não só no nosso corpo, mas também no nosso espírito. E nós passamos a ter uma fusão com Ele, com o Espírito Santo. E passamos agora a ter uma convicção da esperança da vida eterna. Se você entrou aqui nessa noite, sem essa convicção, sem essa esperança, é necessário que você reflita nessa noite. Porque o objetivo de vir à igreja, louvar o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja. Inclusive, há um fenômeno no Brasil hoje, no mundo, mas eu vou falar aqui do Brasil. Foi feita uma pesquisa de 2010, 2012, sobre os desigrejados. Aqueles que já frequentaram a igreja, que já foram membros da igreja, já tiveram até cargos na igreja, mas que foram embora por alguma coisa, e eles dizem, aonde eu estiver eu sou a igreja, mas é necessário vir ao templo, não obstante nós sejamos o templo. Por que é necessário? Porque aqui é o quartel-general, é aqui que o nome do Senhor é adorado, é aqui que nós recebemos instrução, é aqui que nós aprendemos as Escrituras, e é aqui que nós somos preparados para poder ser alguém que faz um trabalho no reino de Deus. Não se pode fazer um trabalho do reino de Deus de qualquer maneira. Os irmãos que vão entrar numa empresa para trabalhar, não recebem instrução antes? Pode-se entrar numa igreja, numa empresa para trabalhar de qualquer maneira? É necessário primeiro receber instruções. Se exige qualificações, se exige em muitos lugares hoje formação. Em alguns lugares, para alguns cargos, precisa ter curso superior. Agora imagine o reino de Deus, que é muito mais organizado do que o reino dos homens. O reino de Deus é muito mais importante do que o reino dos homens. E para fazer parte do reino de Deus, precisa estar preparado. Ele é um reino organizado, ele tem o seu rei, ele tem os seus súditos, e os súditos do reino de Deus é a sua igreja triunfante, militante, que faz parte de um povo que continua dizendo aqui na terra, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Nós somos o templo, mas é necessário vir ao templo, buscar a face do Senhor. Vamos ler um texto, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14, que ele vai tratar aqui, ele vai tratar sobre aquele assunto que eu falei para os irmãos, sobre os cambistas, e eu vou explicar por que Jesus expulsou os cambistas de lá. Irmãos, Jesus não é amor, Deus não é amor. Como que ele pega, faz um azorrague, que é um chicote, e ele não fez isso daí por acaso, ele fez já pensado, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados, e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas, e disse-lhes aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos de que estava escrito, o zelo da tua casa me devorará. Eles estão lembrando algo lá do Antigo Testamento, que é vaticinado pelo profeta, que Jesus com tanto zelo, ele expulsa os cambistas. Os irmãos sabem o que é um cambista? É alguém que faz troca. Essa palavra cambiar é uma palavra espanhola que significa trocar.
né? Trocar. Quando você ouvir alguém dizendo, eu vou cambiar, em espanhol ele está falando, eu vou trocar. Por que Jesus fez isso? Porque ali no templo existia o dinheiro, a moeda do próprio templo. Não se podia chegar lá para fazer algum negócio lá no templo sem ter a moeda do templo, porque os judeus não aceitavam, os sacerdotes. Quem chegava lá para oferecer um sacrifício, naqueles dias era oferecido animais ali no templo. Precisava comprar um animal. O que os cambistas faziam? Quem avaliava se o animal estava bom ou não era o sacerdote. E se a pessoa levasse um animal que estivesse e ele avaliasse aquele animal, ele dizia: esse animal não serve. Vai lá nos cambistas e troca o seu dinheiro, porque não pode ser esse dinheiro seu, e compra um. Mas o que eles faziam? Às vezes eles pegavam um animal bom, o animal era bom, eles diziam que estava ruim, e depois eles vendiam aquele animal que eles diziam que estava ruim para as pessoas, e eles ganhavam. Existia um esquema entre os cambistas e os sacerdotes. Foi isso que Jesus coibiu ali. Foi isso que Jesus, e ele ainda vai dizer assim, ó: aqui a casa de meu pai é casa de oração, e vós fazeis da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. E aí eu vou fazer uma reflexão aqui para a gente caminhar para o fim, uma aplicação. Irmãos, vocês acham que Deus, olhando para a situação atual da igreja contemporânea, tantos negócios que são feitos na igreja, na TV, pessoas vendendo, vendilhões da fé, os irmãos acham que Deus está contente olhando para isso? O que está acontecendo? Liga a televisão, traz tanto, você tem que dar tanto, se você der tanto, você vai receber isso, põe no envelope aí. Um dia eu estava ouvindo um desses pregadores da TV dizendo assim: se você não entrega dinheiro, você é um ladrão. Ele estava dizendo: você não vai ser salvo, porque ladrão não vai entrar no reino de Deus. É claro que esse cidadão, ele é um falso profeta. Sabe por quê? Porque o que salva a pessoa não é dinheiro. Não se compra salvação com dinheiro. A salvação não está à venda. A salvação não pode ser comprada com ouro e nem com prata, diz o apóstolo Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus. A única coisa que salva uma pessoa é o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. Então não acredite nisso. Deus não precisa de dinheiro, mas foi tirada a oferta aqui para manutenção, para pagar luz, pagar água. E isso tem que ser voluntário, não pode ser sob pressão, não pode dizer que você vai receber, porque Deus não aceita barganha com ninguém. A casa de Deus é lugar de se ensinar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de aconselhar as pessoas e de mostrar o caminho para a pessoa do reino de Deus. Por isso que Jesus expulsou os cambistas. Então não se venda, não acredite nisso daí. Ó, se você trouxer tanto, você vai ser curado de tal enfermidade. Liga a televisão lá. Ah, quem você era? Eu era mendigo, estava debaixo da ponte. E agora? Agora eu tenho imóveis, agora eu sou empresário. Irmãos, vocês estão achando que Deus é Papai Noel? Que Ele é obrigado a fazer isso daí? Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Ele vai prover a nossa necessidade. Ele é o provedor, Ele vai preparar para nós trabalho, o que nós precisamos. Nós somos fiéis, Ele vai dar saúde para nós trabalharmos, Ele vai dar condição, trabalhar na mente dos homens. Quando eu estiver precisando, tiver uma necessidade, Ele vai usar alguém para poder me ajudar, sim. Ele faz isso, porque Deus, Ele trabalha com equidade e com justiça. Deus não se vende para os homens, não. É isso que Jesus está tratando aqui, ó, nessa questão. Olha o que a Bíblia, vamos ler mais um versículo, 1 Coríntios 6,16, olha o que vai ser ensinado aqui pelo apóstolo Paulo. Então Jesus, tratando de toda essa questão do tempo, eu já estou caminhando para o fim, ele vai nos trazer grandes ensinamentos. O que nós estamos vendo hoje no meio evangélico, irmãos, está uma coisa que já está chegando fora do limite. O cálice já está transbordando o que as pessoas estão fazendo e dizendo que estão pregando o evangelho. Evangelho é para buscar o homem. A principal criação de Deus é o homem. A coroa da criação de Deus é o ser humano. Deus, quando olha para nós, Ele não olha se nós temos estudo, Ele não olha para nós se nós somos a nossa etnia,
o nosso dialeto, o nosso idioma, se nós temos carro, se falamos bem, se nós temos uma boa casa. Deus olha para a alma do ser humano, para nós aqui, ó, e Ele quer salvar todo aquele que se achar perdido, porque Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o objetivo do Evangelho. Boa notícia, boas novas, notícia alvissareira. E se você nesta noite der crédito na palavra de Deus, Deus garante a sua vida eterna. Olha lá, não sabeis que o ciúme é uma meretriz, faz-se um corpo com ela, porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Próprio versículo. Mas o que une ao Senhor é um só com Ele. Próximo versículo. Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Pode continuar. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perceberam aonde Deus habita? Dentro do ser humano. O Deus tão grande como eu falo aqui, mas cabe dentro do nosso coração. O Deus todo-poderoso, soberano. Então, meu irmão, nessa noite você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Jesus disse para eles: esse templo aí vai cair. E depois, se você continuar lendo o texto, eles vão confundir o templo com o corpo de Jesus, porque Jesus fala: eu vou derrubar o templo, mas em 3 dias eu vou reedificá-lo novamente. E eles vão dizer assim: só pode estar doido, esse templo demorou mais de 40 anos para ser construído, e ele está falando que vai derrubar em 3 dias, ele vai restaurá-lo novamente. Ele estava falando da sua ressurreição. Eles não compreenderam o tabernáculo, o próprio Jesus. Então, meu irmão, eu quero fazer uma aplicação para a gente terminar. Nós fomos chamados para ter Deus habitando em nós, mas para isso nós temos que dar testemunha aí fora. E não se engane com qualquer pessoa que está pregando o Evangelho, porque o Evangelho é coisa séria. O Evangelho não faz barganha. O Evangelho não vende as coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ser compradas e nem vendidas, porque Jesus já pagou o preço. Vamos ler mais um texto para a gente terminar. Abra a Bíblia, Isaías 55. Olha o que a Bíblia está oferecendo, o que Deus oferece para o ser humano. Preste atenção. Olha lá, Isaías 55. Observe. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, olha lá, vinde comprar e comer. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sem dinheiro, você já viu alguém comprar alguma coisa sem dinheiro? Mas o Evangelho, a salvação, ela já está paga. Ele está falando aqui, ó, vinho fala de alegria no coração do homem. Leite, o que você dá para uma criança quando uma criança nasce? Nutrientes, alimento espiritual, não tem preço, não se paga, não pode ser vendido. Se Jesus quiser curar uma pessoa, não precisa dar dinheiro, porque Ele cura. Aliás, nós temos muitos testemunhos aí agora, de pessoas que foram curadas dentro de UTIs, muitos. A própria irmã do Paulo ali, ó, que estava entubada, né? A Maria, ela foi curada dentro da UTI, ela fez um voto com Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu vou para a tua casa. Muitas pessoas, porque o Senhor pode curar sim, Ele é o Todo-Poderoso, mas não precisa dar nada, dinheiro não, irmãos. O que Deus busca em nós é fidelidade. O que Deus busca em nós é perseverança diante dEle. O que Deus busca em nós é louvar o seu nome com o nosso coração voluntário. O que Deus busca em nós é que nós nos dediquemos em realizar a obra do seu reino, para que outras pessoas conheçam o Evangelho também. Então hoje é uma noite oportuna. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Aqui é lugar de salvação e de esperança. Aqui é lugar de se ouvir a palavra de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, precisa se reconciliar com Ele, precisa voltar, precisa estar na presença dEle. Se você precisa fazer um propósito com Ele nessa noite, você veio no lugar certo. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não quer que nós colocamos a mão no bolso, tem que dar tudo, ó. É hoje, você vai fazer um propósito aqui, dá tudo. Não, Deus não quer nada disso. O que Deus quer é que eu seja fiel a Ele,
que eu proclame o seu reino, o seu evangelho. E olha, irmãos, aquilo que eu não consegui fazer pela minha pequenez, pela minha debilidade, Deus completa. Mas eu preciso ter fidelidade no meu coração. É isso que Deus quer do ser humano, porque o ser humano não foi feito por obra do acaso. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós em potencial de uma pessoa que Ele quer habitar em nós. E Deus tem prazer que o seu povo se reúna na sua casa para louvar e bendizer o seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade, glorificar a Ele e reconhecer a sua magnitude, a sua glória, porque Ele não reparte sua glória com ninguém. As pessoas estão trazendo a glória que é de Deus, prerrogativas que é de Deus para eles. Cultos que a gente vê por aí que são antropocêntricos. O homem é o centro de tudo, mas o culto que se deve realizar, Deus precisa ser o centro. Jesus tem que ser o protagonista. Jesus tem que ser falado do começo ao fim. A glória, a honra e o louvor tem que ser para Ele. Ele pode até nos honrar, viu? Deus pode honrar o homem, mas a honra é nossa, a glória é sempre dele. Você pode dizer amém por essa palavra? Tem alguém nessa noite que ainda não é crente e quer receber Jesus como Salvador? Hoje é uma noite oportuna. Se tiver, só dá um sinal com a mão. Tem alguém que está afastado e quer voltar hoje?